Existem referências bíblicas falando sobre a lei do karma, falando sobre a lei de ação e reação. Jesus mesmo nos passou orientações e falou dessas leis. Vamos ver aqui em João, capítulo 18, versículo 8 a 12. Jesus disse a Pedro quando este sacou a sua espada e cortou a orelha de Malcom, um dos guardas do templo que a serviço de Caifás acompanhava a guarnição responsável por prender Jesus. Pedro, guarda esta espada, pois quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então ele está se referindo à lei de Talião, aplicada dentro da lei do karma. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso foi Paulo que colocou essa citação lá. Então tudo, eu posso fazer qualquer coisa, mas me convém? Será que isso trará para mim um resultado bom? Onde eu vejo isso acontecer constantemente e falta consciência para as pessoas é com relação aos vícios. Por exemplo, a pessoa, quando ela vai começar a fumar, isso daí é um livre-arbítrio dela. Ela está escolhendo, mas ela deveria pensar: qual é o resultado disto aqui? O que isso vai me trazer de fato de bom para mim? Vai me ajudar em alguma coisa? Vai me trazer algo de bom lá no futuro? Vai me tornar mais inteligente, mais sábio, mais humilde? Vai me ajudar a ser uma pessoa melhor? Ou vai me trazer doenças, desgostos, tristezas? Todo fumante tem essa cobrança interna. E em algum momento ele terá que resolver esta equação, que ele vai empurrando dia após dia mais para frente. A gente sabe que uma pessoa... Vamos falar sobre questões agora de leis de karma. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que é fumante uma vida, na próxima vida dele, com certeza ele poderá vir com facilidade para adquirir pneumonia ou uma faringite crônica que ele vai sempre carregar, ou ele pode ter outras doenças respiratórias, mesmo que ele não fume. Mas nessa próxima encarnação dele, provavelmente ele vai nascer com problemas respiratórios. E se ele voltar a fumar, pior, aí complica mais ainda. Aí pode surgir até um câncer. Eu já vi casos desse tipo. Conheci um rapaz chamado Eduardo, que ele fumava e ele ia ligando um cigarro no outro. Um dia ele parou de ir na empresa que a gente trabalhava, que era a Carmangue, ele não foi mais. Mas o que aconteceu com o Eduardo? Fui perguntar para o filho dele, porque era meu amigo, né? Falou: olha, ele está com câncer na garganta. Então, depois disso, eu acho que eu só vi ele uma vez, um dia que ele foi lá para levar uma documentação na empresa, e ele já tinha feito aquela traqueotomia, né? Coloca aquele negócio para a pessoa respirar por aquele canudo direto na garganta. Quando a pessoa está sustentando um vício ou um defeito, em determinado momento, aquilo precisa ser corrigido. E aí vem a lei de ação e reação, ou a lei do karma, exigir essa reparação. Pois tudo o que nós plantamos, como está escrito aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo o que o homem semear, isso ceifará. Isso também ceifará. Em outras palavras, trazendo para a nossa compreensão, a semeadura é livre, porém obrigatória é a colheita. Eu achei bonita essa citação de Osho. Tudo que damos ao mundo retorna e ressoa. O mundo é um lugar que faz eco. Se atirarmos raiva, a raiva voltará. Se dermos amor, o amor voltará. Mas esse é um fenômeno natural e não precisamos pensar sobre ele.
podemos confiar, isso acontece por si mesmo. Esta é a lei do karma. Tudo o que você semeia, você colhe. Tudo o que você dá, você recebe. Então, para o bem ou para o mal, tudo o que nós fazemos retorna para nós. Algumas pessoas costumam dizer que retorna até com juros. Por isso que Jesus nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Vamos lembrar a citação de Jesus com relação à questão da lei de ação e reação? Amai os vossos inimigos. Praticai o bem a quem vos persiga e calunie. Dai àquele que deseja receber, e não afastei de vós aquele que vos queira pedir emprestado. Se baterdes em tua face direita, apresentai também a face esquerda, ou vice-versa. Não lembro direito essa citação. Perdoar 70, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por que Jesus nos passa essas orientações no Evangelho? Justamente para que nós evitemos de estarmos desenvolvendo débitos com a justiça divina, com a lei do karma ou com a lei de ação e reação. Se nós seguirmos essas orientações que Jesus nos passa, nós com certeza não nos envolveremos negativamente com a lei do karma ou com a lei de ação e reação, como conseguiremos aquilo que os hindus chamam de dharma, que já foi explicado lá atrás, que é um saldo negativo. A gente pode entender que karma é uma conta, é como se fosse uma conta bancária, mas em vez deste banco estar aqui no plano físico, ele está no plano espiritual. Karma é quando a conta está no vermelho, nós estamos devendo para o banco. Dharma é quando nós temos, então, um saldo positivo, a conta está no azul. Entenderam? Então, amar aos inimigos. Se os próprios animais aprendem a amar-se uns aos outros, e raças que muitas vezes são inimigas naturais conseguem conviver amigavelmente, isso já demonstra uma grande evolução e um desenvolvimento de consciência. O ser humano não pode deixar por menos. Tem que aprender a amar o seu semelhante, inclusive aqueles que não conseguem compreendê-lo. Então, nós temos a orientação, amar os inimigos. Mas o que vem a ser exatamente amar os inimigos? Vamos ver o que Kardec diz sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, desde que esta reconciliação seja sincera, desde que a pessoa que te fez o mal não esteja aguardando uma oportunidade para fazê-lo de novo. Entenderam? Então, amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar alegrias, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. Entenderam? Não significa que nós devamos viver abraçados com os nossos inimigos, porque eles podem estar esperando uma chance de nos fazer algo pior. Mas significa que mesmo estando eles lá e nós aqui, nós deixemos aberto em nosso coração uma janela. Se um dia ele precisar de mim, eu estenderei a mão. Não vou falar mal dele, não vou ficar lhe desejando mal. Antes disso, vou lhe desejar o bem. Vou orar por ele, para que ele siga o seu caminho e seja feliz. Assim eu poderei seguir o meu. Isso é amar os inimigos. Seguindo essas orientações, nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo como espíritos mais evoluídos, iluminados, buscando galgar então os degraus da nossa evolução de forma mais rápida, sem ficar envoltos com a lei de ação e reação, com a lei do karma, que nos segura muitas vezes por longos períodos numa situação de reparação de uma dívida, quando a gente já poderia ter adiantado a nossa evolução em muitos pontos
já estaríamos bastante evoluídos. Então, por isso, quem deseja evoluir deve estar sempre se perguntando: o que Jesus faria no meu lugar perante as provas que a vida lhe colocar? O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus me orienta a fazer? Faça sempre essa pergunta quando você estiver numa dificuldade. E lembre-se do guia que Jesus deixou para nos orientar. O que eu estou fazendo para essa pessoa? Será que eu gostaria que ela fizesse para mim? Se pergunte isso também. Entenderam? E aqui nós temos o nosso mestre. Esse Jesus aqui é conhecido como Jesus de Aquiane. Essa menina, ela fez esta gravura, ele pintou este retrato quando ela tinha 6 anos de idade, sem nunca ter entrado no ateliê para estudar pintura. Ela simplesmente nasceu com este dom. E aos 6 anos de idade, ela pediu, segundo o que ela mesma explica, né? Ela pedia a Jesus e a Deus que permitisse que ela tivesse uma visão de como seria Jesus para poder pintar ele no quadro. E ela levantava muito cedinho, às vezes os pais estavam dormindo. E de repente, contam os pais dela que um certo dia ela disse que começou a receber a visita de um rapaz que chegava muito cedo, quando ela tinha levantado, e se apresentou para ela, falou: eu vim para servir de modelo para você pintar Jesus. E ela pintou este rosto, com base nesse modelo que vinha visitá-la todas as manhãs. Detalhe, ninguém viu esse rapaz, só ela viu. E aí então está o final, né? É um tema bastante complexo, eu não poderia desenvolvê-lo em maior tempo, né? Não quero deixar, como é uma aula online, não quero gastar aqui tempo demais. Então eu espero que tenha dado para vocês terem uma noção do que se trata a lei de ação e reação, também conhecida como lei de causa e efeito ou lei do karma, aplicada, portanto, a orientar a evolução dos seres humanos e também das coletividades. Não falei aqui de como ela é aplicada às coletividades por causa da limitação de tempo. Eu entendo que aplicado ao indivíduo é algo mais palpável para a nossa realidade, tá? Por isso foquei nesse sentido. Gente, muito obrigado. Que Jesus ilumine a todos vocês. Continuem firmes na escola de aprendiz do Evangelho. Foi um divisor de água, me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar demais a vocês. Regina, muito grato pela oportunidade, tá? Fica com Deus. Um abraço a todos. Até mais.